Vamos lá. Deixa eu entrar para a mensagem, Jesus. Je vais commencer le message. Nós vamos iniciar essa série O Caminho da Cruz. Nous allons commencer cette série, Le chemin de la croix. Tu leu a mensagem hoje, Alex? Tu as lu le message aujourd'hui, Alex? Tá ali? Ah. Eu pensei, o Alex vai atrapalhar a minha mensagem. Je pense qu'Alex, il va... É, porque ele falou, não se prega mais sobre a cruz. Parce qu'il dit, on prêche plus pour la croix. Nós iniciamos hoje essa série A Caminho da Cruz. Nous allons commencer cette série, Le chemin de la croix. 4 domingos. Pendant 4 dimanches. E depois, no domingo de Páscoa, nós estaremos celebrando a ceia e falando um pouco mais acerca disso. Et après le dimanche de Pâques, on va célébrer la scène, on va parler plus. Por quê? Pourquoi? Na vida do cristão, Dans la vie de chrétien, a data mais especial não é o Natal. la date la plus spéciale, c'est pas Noël. Porque o que nos salvou não é o nascimento de Jesus, mas a sua morte. Car ce qui nous a sauvés, c'était pas la naissance de Jésus, mais c'était sa mort. E nós precisamos compreender acerca disso. Et on doit comprendre cela. Porque Natal, todos nós fazemos uma linda festa. Car à Noël, nous tous faisons une belle fête. Damos presente para todo mundo. On offre cadeau à tout le monde. Mas nós precisamos entender que na vida do cristão, Mais nous devons comprendre que dans la vie de a chrétien, data mais poderosa la date la plus puissante, é a data da Páscoa. c'est Pâques. Porque é por meio da morte de Jesus Car c'est à travers la mort de que nós Jésus fomos alcançados, que nous avons été atteints, perdoados. pardonnés. A regeneração veio sobre as nossas vidas através do sangue de Jesus. La régénération est venue sur nos vies à travers le sang de Jésus. E hoje nós iremos dar início a essa série. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette série. Porque muitas das vezes quando pensamos na cruz, Car souvent, lorsqu'on pense à la croix, nós trazemos em nossa mente somente o sofrimento de Jesus. on amène à nous penser la souffrance de Jésus. Mas antes de existir a crucificação, Mais avant qu'il y ait la crucifixion, existia uma decisão no coração de Deus. il a existé une décision dans le cœur de Porque Dieu. Deus não fez o homem para viver longe da presença dele. Car Dieu n'a pas fait l'homme pour vivre loin de sa présence. Deus fez o homem para viver Dieu. na sua dependência e na sua presença. Il a fait l'homme pour vivre sous sa dépendance et dans sa présence. Ao ponto que a Bíblia diz que todo dia Deus descia visitar Adão no jardim. De telle manière que la Bible nous dit que tous les jours, Dieu descendait jusqu'au jardin. Até nos dias de hoje, Deus desce para visitar a sua vida todos os dias. Jusqu'à présent, Dieu il descend pour visiter ta vie tous les jours. A questão é que muitas das vezes nós estamos despercebidos daquilo que Ele quer falar conosco. La question, c'est que souvent, on se trouve inaperçu de ceux qui veulent nous parler. Então, se a cruz é uma decisão de Deus, Donc, si la croix, c'est une décision de Dieu, ela não nasce simplesmente de um momento de dor. elle va pas naître d'un moment de douleur. Ela começa no amor divino. Elle commence dans l'amour divin. É por causa do amor de Deus C'est à travers l'amour de Dieu que Jesus enfrentou a cruz. que Jésus il a affronté la croix. Deus tanto nos amou, Dieu nous a aimés de telle manière, tanto nos amou. tellement. E olha, se a gente parasse para analisar a nossa história, os nossos erros, quantas vezes a gente tem errado com Ele? Si on s'arrête pour analyser notre histoire, nos erreurs, combien de fois on a fait faux avec lui? Se a gente fosse Deus, a gente falaria assim, eu já me cansei. Si on était Dieu, on allait dire, je suis déjà fatigué. Mas Deus nunca desistiu de você. Mais Dieu ne t'a jamais abandonné. O caminho da cruz Le chemin de la croix começa pelo amor divino. commence à travers l'amour divin. O amor que nos encontrou. L'amour qui nous a trouvés. É a primeira mensagem dessa série. La premier message de cette série. O amor que nos encontrou. L'amour qui nous a trouvés. Muitos de nós Plusieurs parmi nous. temos encontrado uma igreja On trouve une église por causa das dores que estávamos passando. à travers le douleur que nous avons passé. Mas quando encontramos essa igreja, Mais lorsque nous trouvons cette não é église-là, porque Ele tirou as dores, ce n'est pas parce qu'il a enlevé les douleurs, mas é porque Ele apresentou o amor. mais c'est parce qu'il a présenté l'amour. Tem gente que ainda não entendeu. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Eu vou devagar hoje. Je vais aller doucement aujourd'hui. Talvez seja só uma introdução para essa série. Peut-être que c'est seulement une introduction pour cette série. O amor de Deus L'amour de Dieu nos encontrou nous a trouvés no lugar que o amor de muitas pessoas não tem nos encontrado. dans un lieu où l'amour de plusieurs personnes ne nous trouve pas. A história da salvação
L'histoire du salut não começa com um homem buscando a Deus. ne commence pas avec un homme qui cherche Dieu, Ela começa com Deus buscando o homem. mais elle commence avec Dieu qui cherche l'homme. Por isso a diferença de religião e evangelho. C'est pour cela qu'il y a la différence entre la religion et l'évangile. A religião é o homem buscando a Deus. La religion, c'est l'homme qui cherche E é por Dieu. isso que tem muitas religiões. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs religions. Mas o evangelho só tem um, Mais l'évangile, il y a un seul, que é o pai buscando um filho perdido. qui c'est le père qui cherche un enfant É um perdu. pai amoroso buscando uma filha perdida. C'est un père amoureux qui cherche une fille perdue. É um pai desesperado por um filho que está distante. C'est un père désespéré par un fils qui est éloigné. Desde o início da história, Depuis le commencement de l'histoire, nós vemos um Deus em busca de um homem. nous voyons un Dieu à la recherche d'un homme. Quando Adão peca, não é Adão que busca Deus, é Deus que busca Adão. Lorsqu'Adam il pêche, ce n'est pas Adam qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche Adam. Muitas das vezes nós pensamos que nós estamos buscando a Deus. Souvent, on pense que sommes nous qui cherchons Dieu. Mas a verdade é que Deus está buscando você. Mais la vérité, c'est que Dieu il est en train de vous chercher. Deus está provocando talvez alguma situação na sua vida Dieu est peut-être en train de provoquer une situation quelconque dans ta vie para encontrar com você, pour te retrouver, para te trazer para perto, pour t'amener para proche, manifestar o amor poderoso, sublime dele. pour manifester son amour sublime, puissant. A pergunta, La question, quando Deus faz a Adão, aonde você está, não é geográfica. lorsque Dieu demande à Adam, où es-tu, Adam? Ce n'est pas géographique, Ela é espiritual. c'est une question spirituelle. Por quê? Pourquoi? Porque todo homem depende do seu Criador. Car tout l'homme, il dépend de son Créateur. Não é porque você está na igreja que você está na presença de Deus. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu es dans la présence Tem de muitas Dieu. pessoas dentro da igreja, mas há um vazio dentro dela. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans une église, mais il y a un vide à l'intérieur d'elles. Eu e você precisamos entender On doit comprendre que hoje Deus está perguntando para mim e para você: qu'aujourd'hui, Dieu nous demande à moi et à toi, aonde você está? où es-tu? Faz quanto tempo que você não sente o amor de Deus? Combien de temps tu ne sens pas l'amour de Dieu? Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Depuis combien de temps tu n'entends pas la voix de Faz Dieu? quanto tempo você não se sente abraçado pela presença dele? Depuis combien de temps tu ne te sens pas embrassé par sa présence? Jesus não veio simplesmente salvar a humanidade. Jésus n'est pas venu simplement pour sauver l'humanité, Ele veio restaurar mais il est venu restaurer uma conexão com o Pai. une connexion avec le Père. A religião La religion leva o homem a um Deus. amène l'homme à Dieu, à un Dieu, É ou não é? n'est-ce pas? Se você vê na Índia, Si tu vois en Inde, a religião hinduísta leva o homem a muitos deuses. la religion de l'hindouisme, elle amène l'homme à plusieurs dieux différents. Mas vem o Senhor Jesus, Mais le Seigneur Jésus, il est dizendo: venu eu sou o único en disant, je suis l'unique caminho, chemin, verdade la vérité e a vida. et la vie. Ninguém vai ao Pai Personne va au Père a não ser por mim, disse si ne Jesus. c'est pas à travers de moi, dit Jésus. Jesus estava dizendo: olha, as religiões podem levar o homem a um Deus, Jésus il est en train de dire, les religions, ils peuvent conduire l'homme à un Dieu. mas somente Jesus pode levar você de volta ao Pai. Mais seulement Jésus peut vous reconduire au Père. Romanos capítulo 3, verso de número 23. Romains chapitre 3, verset 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. O maior problema da humanidade Les plus grands problèmes, le souci de l'humanité, não é político, ce n'est pas politique, não é social, il n'est pas social, não é econômico, il n'est pas économique, é espiritual. il est spirituel. Muitas pessoas se acham que se encontraram Beaucoup de personnes ils pensent qu'ils se sont retrouvés, no trabalho, qu'elles se sont retrouvées dans un se encontraram em travail, um relacionamento, elles se sont retrouvées dans une relation, mas muitas delas estão perdidas. mais plusieurs de ces personnes elles sont perdues. Por quê? Pourquoi? Porque o pecado produziu uma separação entre o homem e Deus. Car le péché il a produit une séparation de l'homme et de Dieu. A Bíblia diz: pois todos pecaram La Bible nous dit tous ont péché e todos et tous carecem ils sont privés da glória de Deus. de la gloire de Dieu. Como Alex falou, Comme Alex il a dit, acerca dos homens bons, parlons des hommes qui sont bons.
Eu e você precisamos aprender a ser dependente do Pai. Toi et moi, on doit apprendre à être dépendants du Père. O pecado produziu separação de Deus, Le péché, il a produit la séparation de culpa Dieu, interior, la culpabilité vazio intérieure, espiritual. un vide spirituel. O homem pode ter acesso a muitas coisas, L'homme, il peut avoir accès à plusieurs choses, mas ainda assim se sentir vazio. mais même comme ça, ils se sont vides. Nós estamos em um país onde as pessoas conseguem tudo por causa do dinheiro, não é assim? Nous sommes dans un pays où les gens ils peuvent avoir tout à travers l'argent, n'est-ce pas? Mas eu nunca vi um país onde as pessoas estão tão vazias de Deus. Mais j'ai jamais vu un pays où les gens se trouvent tellement vides de Dieu, Onde as pessoas querem buscar a morte todos os dias. où les gens ils veulent trouver la mort tous les jours. Você conhece alguém? Est-ce que tu connais quelqu'un? Onde eu trabalho, Là où je travaille, eu trabalho na parte do RH, que é a parte de ausências. je travaille dans le secteur de RH, c'est des absences. E o que tem de pessoas que estão em baixa médica por problema psiquiátrico? Et le nombre de gens qui sont sous arrêt de maladie à cause de problèmes psychiatriques, É muitos. il y a beaucoup. Eu recebi um certificado essa semana. J'ai reçu un certificat cette semaine. Quando eu vi, eu fiquei triste. Quand j'ai vu, j'étais triste, j'étais devenue triste. Porque é um rapaz que vai fazer 30 anos. Car c'est un jeune homme qui va faire 30 ans. É um homem, sempre vi ele muito legal, bem alegre. C'est un homme qui était toujours joyeux, c'était quelqu'un de cool. E daí recebi um certificado de uma baixa para 30 dias, pois os médicos não dão mais que 30 dias, ou seja, vai se prolongar. Et j'ai reçu un certificat de 30 jours, car les médecins ne donnent pas plus de 30 jours, doivent se prolonger. 30 anos, Il y a 30 ans, solteiro, célibataire, bom salário, avec un bon salaire, mas vazio. mais quelqu'un vide. Todos nós fomos criados para viver um relacionamento com Deus. Nous tous, nous avons été créés pour vivre une relation avec Dieu. Sem Deus, o homem vive perdido. Sans Dieu, l'homme il vit perdu. O filho da minha diretora, Le fils de ma directrice, ele fez uma formação na área da informática. il a fait une formation dans le domaine informatique. Ele fez o brevet e tudo. Il a fait quoi? O brevet, Il a fait son documentação. brevet. E ele tinha um bom trabalho, um bom salário. Il avait un bon emploi, un bon salaire. Ele olhou para a mãe dele e falou assim: não me encontrei. Il a regardé sa maman, il a dit, je ne me suis pas trouvé. Tudo que investiu nessa formação, Dans tout ce qu'il a investi dans cette formation, ele abandonou il a abandonné para tentar começar uma outra formação, pour essayer de commencer une nouvelle formation, para ver se preenche algo que ele ainda não encontrou. pour essayer de remplir quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé. Quantos de nós dentro da igreja Combien parmi nous dans l'église, temos uma família linda, on a une belle famille, temos uma estabilidade financeira, on a une stabilité financière, nunca falta nada em nossa geladeira? rien ne manque dans nos frigos. Você vai ver que os seus armários estão lotados de roupa que não cabe mais, Tu vas voir que tes armoires sont remplies d'habits qu'il n'y a plus la place. mas muitas das vezes ainda tem um vazio dentro de você. Mais même comme ça, il y a encore une vide à l'intérieur de toi. O que o Alex falou, Ce qu'Alex a dit, o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. ce que Dieu il devait faire, il a déjà fait. É a responsabilidade nossa agora. Maintenant, c'est notre responsabilité. O caminho da cruz, Le chemin de la croix, Jesus já fez. Jésus, il a déjà fait. Agora sou eu e você que precisamos fazer. Mais maintenant, c'est mon tour et ton tour Porque de le Jesus faire. disse assim, agora vinde, Car Jésus, il a dit, maintenant, venez à tome moi. a sua cruz Prenez votre croix e siga-me. et suivez-moi. O caminho da cruz não é algo que somente Jesus fez, é algo que eu e você também precisamos fazer. Le chemin de la croix, c'est pas seulement quelque chose que Jésus il a fait, mais c'est quelque chose que toi et moi, nous devons faire. Faz sentido para você? Est-ce que ça fait un sens pour toi? Todos pecaram. Tous ont péché. Isso significa o quê? Qu'est-ce que ça signifie? Ninguém é perfeito. Personne n'est parfait. Ninguém consegue se salvar sozinho. Personne ne peut se sauver toute seule. Todos precisam de redenção. Tous ont besoin de rédemption. Todos. Tous. Todos. Tous. Essa série de mensagens Cette série de messages, é para você trazer a pessoa que você tanto ama, seja seu amigo, seu familiar,
C'est pour que tu puisses amener la personne que tu aimes tellement, ton ami, quelqu'un de ta famille. Porque todos precisam de Jesus. Car tous ont besoin de Jésus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Je vais vous poser une question. Quem aqui quer ir para o céu? Qui ici veut aller au ciel? Que pergunta boba, pastor. C'est une question bête, pasteur. Então eu vou melhorar ela. Donc je vais l'améliorer. Quem aqui quer levar pelo menos a sua casa junto com você para o céu? Qui ici veut au moins amener sa maison avec toi au ciel? Você já parou para analisar você na eternidade sem seus filhos? Est-ce que tu as déjà pris un moment pour réfléchir, toi, dans l'éternité, sans tes enfants? Você já pensou de estar na eternidade sem os seus melhores amigos? Est-ce que tu as déjà pensé se retrouver à l'éternité sans tes meilleurs amis? Ah, pastor, se eu falar de Jesus, eles vão achar eu tapado. Ah, pasteur, mais si je lui parle de Jésus, ils vont penser que je suis quelqu'un sotte. Seja tapado, mas leva eles para o céu. Soyez sotte, mais les amener au ciel avec toi. Seja tapado, mas seja um louco por Jesus. Soyez sotte, mais soyez quelqu'un de fou par Jésus. Entenda que todos precisam do amor de Cristo Jesus. Comprenez que tous ont besoin de l'amour de Jésus. Muitas pessoas Beaucoup de personnes, não vão para a igreja, elles ne vont pas à l'église se dizem cristãos, et se disent chrétiens celebram a Páscoa, et célèbrent Pâques, mas passam um ano totalmente longe da presença de mais ils Deus. passent une année entière loin de la présence de Dieu. Eu conheço pessoas assim. Moi, je connais des gens comme ça. Eu conhecia pessoas, J'ai connu des personnes uma vida totalmente afundada no pecado. qui avaient une vie qui était complètement noyée dans le péché. Vou te falar um nível. Je vais vous parler un niveau. Por exemplo, travestis. Par exemple, de transsexuels. Travestis, ouais. Vivia o ano todo em pecado. Ils vivaient toute l'année dans le péché. Mas sabe o culto que eles, ou a missa que eles iam? Mais tu sais le culte, la messe qu'ils allaient? Da Páscoa. Pâques. Porque eles reconheciam o pecado deles. Car c'est quand ils reconnaissaient leur péché. Eles entendiam que somente Jesus poderia perdoar. Ils comprenaient que seulement Jésus pouvait pardonner. Mas não é simplesmente participar de um culto. Mais c'est pas simplement participer d'un culte, É entrar no caminho da cruz mais c'est de rentrer dans le chemin de la para croix viver uma transformação de vida. pour vivre une transformation de vie. Amém ou não amém? Amen. Agora, Maintenant, se o homem estava perdido, si l'homme il était perdu, quem teve a iniciativa? qui a eu l'initiative? Primeiro, D'abord, Deus. Dieu. Não foi o pastor Rodrigo, Ce n'était pas Pasteur Rodrigue, não foi João Calvino, ce n'était pas Jean Calvin, não foi nenhum dos homens. ce n'était pas aucun des hommes, Foi mais Deus. c'était Dieu. Romanos capítulo 5, verso 8. Romains chapitre 5, verset 8. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Esse texto revela algo poderoso. Ce texte révèle quelque chose de puissant. Deus não nos amou porque nós temos melhorado. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous sommes améliorés. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore de péché. Vou falar de novo. Je vais répéter. Deus não nos amou porque a gente melhorou um pouquinho. Dieu ne nous a pas aimés car nous avons amélioré un petit peu. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore de péché. Talvez você já encontrou pessoas que convidou ela para vir para a igreja. Peut-être que tu as déjà retrouvé des personnes que tu as déjà invitées pour venir à l'église. E ela talvez falou assim: não, a hora que eu deixar um certo pecado eu vou. Você já viu gente assim? Peut-être qu'elle t'a répondu non, à partir du moment que je laisse ce péché-là, Oui. je viens avec toi. Est-ce que tu as déjà retrouvé quelqu'un Eu comme já ça? vi muitos. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de personnes. Mas elas não entenderam que quem te convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Mais elles n'ont pas compris que celui qui va te convaincre de ton péché, c'est le Saint-Esprit Elas de não Dieu. entenderam que a obra da redenção quem fará é o sangue de Cristo Jesus através do Espírito Santo em nossas vidas. Elles n'ont pas compris que l'ordre de la rédemption qui fera, c'est le sang de Christ Jésus à travers le Saint-Esprit dans nos vies. E muitos dizem: quando eu deixar isso eu vou para a igreja. Et beaucoup répondent lorsque je laisserai ceci, je vais aller à l'église. Jesus disse assim: vinde, Mais Como Jésus lui estás? dit, venez comme vous êtes. vinde da forma como você anda. Venez de la manière comme tu te trouves. Vinde com seus pecados, Venez avec vos péchés, com seus defeitos, avec vos défauts. com a sua feiura. Si tu n'es pas joli avec votre mocheté.
Daí quando encontra Jesus, Mais lorsque tu trouves Jésus, a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. la Bible nous dit qu'un cœur qui est joyeux, ça va rendre le visage plus belle. Então antes Jesus poderia até ser feio, mas com Jesus você é a coisa mais linda de Deus. Aleluia. Avant, sans Jésus, tu pouvais même être moche, mais avec Jésus, tu es la chose la plus belle. Né? Amen. A menina dos olhos de Deus. La prunelle des yeux de Dieu. É a Bíblia que diz. Querido. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. A cruz não é prova da nossa bondade. La croix, ce n'est pas la preuve de notre bonté. Ela é a prova do amor de Deus. C'est la preuve de l'amour de Dieu. A cruz La croix, não é a prova da nossa bondade, ce n'est pas la preuve de notre bonté, mas sim a prova do amor de Deus. mais la preuve de l'amour de Dieu. Deus, ele não esperou você mudar. Dieu n'a pas attendu que toi tu changes. Deus, ele não esperou você melhorar. Dieu n'a pas attendu que toi tu Deus não t'améliores. esperou você se tornar alguém perfeito. Dieu n'a pas attendu que tu deviennes quelqu'un parfait. Ele decidiu te amar primeiro. Il a décidé de t'aimer tout d'abord. Ele decidiu te amar primeiro. Il a décidé de t'aimer en premier lieu. Amém ou não amém? Amen. Eu imagino Deus, J'imagine Dieu, antes da mãe ter a primeira contato com o bebê no ventre, avant que la mère ait le premier contact avec son enfant dans son ventre, antes dela amar, avant qu'elle aime, Deus já estava amando você quando Dieu. estava sendo gerado. il est déjà en train de t'aimer avant que tu sois engénéré. Porque você saiu de um projeto divino. Car tu es sorti d'un projet divin. Você não saiu de um projeto humano. Tu n'es pas sorti d'un projet humain. Antes de ser gerado no ventre da sua mãe, Deus falou assim: eu vou mandar a coisa mais linda para a terra, te amo tanto. Avant que tu sois généré dans le ventre de ta mère, Dieu lui a dit, je vais envoyer les projets les plus beaux pour la terre parce qu'il t'aimait tellement. Deus decidiu agir. Dieu a décidé d'agir. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Porque a mensagem da cruz, Car la message de la croix, ela deu certo. elle a marché. Não é algo que ainda vai dar, já deu. Ce n'est pas quelque chose qui marchera, ça a déjà marché. Já deu certo. Ça a marché. A Bíblia diz que quando Deus decide, La Bible dit que lorsque Dieu décide, Ele envia il envoie o seu Filho son Fils para nos buscar. pour nous chercher. O homem estava afastado, L'homme, il était éloigné. Deus toma a iniciativa primeiro Dieu lui a pris l'initiative e d'abord. depois Ele envia Jesus. Et ensuite, il envoie Jésus. Lucas 19:10, como nós temos lido antes, Luc 19:10, comme nous avons lu avant. o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Le Fils de l'homme, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Jesus não veio apenas ensinar princípios. Jésus n'est pas seulement venu pour enseigner des principes. Ele veio cumprir uma missão. Il est venu accomplir une mission. Buscar, salvar e resgatar. Chercher, sauver et restaurer. Lucas 19 Luc 19 fala da história de Zaqueu, parle de l'histoire de Zaché, um homem pecador, un homme pécheur, um homem rejeitado pela sociedade. un homme qui était méprisé par la société. Mas Jesus visita aquela região, Mais Jésus, il rend visite à cette région, olha para aquele homem regarde cet homme, e disse: desce que hoje decidi ir até a sua casa. il dit, descends car aujourd'hui j'allais chez toi. Muitas pessoas não entenderam o que Jesus estava fazendo. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que Jésus était en train de faire. E quem disse que eu preciso entender o que Deus está fazendo? Et c'est qui a dit que moi je dois comprendre ce que Dieu est en train de faire? Sabe quando você diz assim: poxa, Deus está usando fulano, por que não usa eu? Tu sais, quand tu dis, ah, mais Dieu utilise telle personne, mais pourquoi il n'utilise pas moi? Por que fulano está sendo tão abençoado por Deus e não eu? Pourquoi cette personne-là, elle est tellement bénie par Dieu et moi je ne suis pas? Querido, o que Deus decidiu, o que Ele faz, não cabe a nós. Mais bien aimé, ce que Dieu il décide de faire, ça ne revient O pas. povo, à quando nous. observou Zaqueu, Le peuple, lorsqu'il regarde Zaché, falou assim: poxa, tanta casa para Jesus ir, vai na casa de Zaqueu? ils se disent, mais il y a tellement de maisons pour qu'il puisse aller, il va dans la maison de Quer Zaché. ver, os brasileiros que estão aqui, Tu veux voir les Brésiliens qui sont là? é como se Jesus passasse lá no Brasil C'est comme si Jésus passait au Brésil. e falasse assim: hoje eu vou comer na casa de Alexandre de Moraes. Aujourd'hui, je vais manger à la maison d'Alexandre de Moraes. Mais ou menos assim. C'est plus ou moins comme ça. Você vai falar assim: Jesus vai matar ele. Tu vas dire, Jésus va le tuer. Como nós vimos da vida de Paulo, Comme nous avons vu dans la vie de Paul. aquele homem que
tinha o sangue de pessoas inocentes nas mãos. Cet homme qui avait le sang de gens innocents dans É ses o mains. mesmo que Jesus salvou para alcançar muitas outras vidas para o reino de Deus. C'est le même homme que Jésus l'a sauvé pour avoir beaucoup d'autres vies pour le royaume de Dieu. Na ótica humana, Dans l'optique humaine, isso é ilógico. il n'y a pas de sens, É ou não é? n'est-ce pas? É uma injustiça. C'est une injustice. Agora deixa eu falar algo para você. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Quando Estevão estava para ser apedrejado, Lorsque Étienne se trouvait là pour recevoir tous ces cailloux, não era uma injustiça. ce n'était pas une injustice, Era uma justiça de Deus. c'était une justice de Dieu. Que Deus decidiu levar ele antes para a glória. Car Dieu a décidé de l'amener avant à la gloire. Porque a Bíblia diz que ele olhou para os céus Car la Bible nous dit qu'il lui a regardé le ciel. e viu o Filho do Homem Et il a vu le Fils de l'homme, pronto para recebê-lo. prêt pour le recevoir. Então tudo que Paulo fez na vida de muitos cristãos, Donc tout ce que Paul a fait dans la vie de plusieurs chrétiens, Paulo estava fazendo o que Judas fez na vida de Jesus, Paul il était en train de faire ce que Judas il a fait dans la vie de Jésus. ajudando a alcançar a glória. Il était en train de les aider à atteindre la gloire. É difícil compreender assim, C'est difficile de comprendre de cette manière, não é? n'est-ce pas? É duro pregar um evangelho assim. C'est dur de prêcher l'évangile de cette manière. Quando Jesus visita Zaqueu, Lorsque Jésus visite Zaché, ele diz: eu vim para você, Zaqueu. il dit, je suis venu pour toi, Zaché. A cruz revela exatamente isso. La croix révèle exactement cela. Jesus veio por mim e por você. Jésus, il est venu pour moi et pour toi. Nós éramos tranqueira de verdade. Não sei como que se traduz. Mas o que é isso? Gente ruim. On était vraiment des mauvaises, très mauvaises personnes. E foram essas pessoas que Jesus alcançou. Mais c'était ces gens-là que Jésus y a atteint. E por que a gente não vai alcançar aqueles que estão lá fora? Et pourquoi nous, on ne va pas attendre ceux qui se trouvent à l'extérieur? Jesus veio ao nosso encontro de quem estava distante. Jésus il est venu en rencontre de ceux qui étaient distants. E o porquê Jesus fez isso? Et pourquoi Jésus il a fait cela? Por causa do maior amor da história. Grâce à la plus grande amour de l'histoire. João 3,16. En Jean 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Car Dieu il a aimé le monde de telle manière. Agora vamos trocar o mundo Maintenant, on va changer le mot monde pelo teu nome. pour ton prénom. Porque Deus amou o Rodrigo de tal maneira. Car Dieu il a aimé Carole de telle manière. Porque Deus amou o Fred de tal maneira. Car Dieu il a aimé Fred de Porque telle Deus manière. amou a Luciene de tal maneira. Car Dieu il a aimé Loulou de telle manière. Porque Deus amou a Célia de tal maneira. Car Dieu il a aimé Célia de Porque telle Deus amou a manière. Elivânia de tal maneira. Car Dieu a aimé Porque Elivonia de Deus telle amou o manière. Alex de tal Car Dieu maneira. il a aimé Alex de telle manière. Porque Deus amou a Jéssica de tal Car Dieu il a maneira. aimé Jessica de Porque telle Deus amou manière. você de tal maneira. Car Dieu il t'a aimé toi de telle manière. E é por isso que ele deu o seu único filho por amor a nós. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique par amour à nous. O versículo que lemos, João 3,16, Le verset que nous avons lu, Jean 3,16, revela 4 verdades ça révèle 4 vérités muito qui profundas. sont profondes. Primeiro, Deus amou, Tout d'abord, Dieu il a aimé, Deus deu, Dieu il a donné, Deus entregou o seu filho Dieu il a donné son e Fils, Deus nos ofereceu vida et eterna. Dieu nous a offert la vie A éternelle. cruz não foi um acidente, La croix n'était pas un accident. ela foi um plano de Deus de salvação para mim e para tua vida. C'était un plan de salut pour ta vie, pour ma vie. Jesus não morreu porque ele perdeu. Jésus il n'est pas mort parce qu'il a perdu. Ele morreu porque ele decidiu amar primeiro. Il est mort parce qu'il a décidé d'aimer premier. O amor de Deus não é teórico, L'amour de Dieu il n'est pas théorique. é sacrificial. C'est un amour de sacrifice. É um amor de entrega. C'est un amour qui se donne. É um amor que se esvazia completamente C'est un amour qui se dépouille de soi-même para alcançar você. pour attendre toi. Pastor Rodrigo, esse amor termina na cruz. Et Pasteur Rodrigo, est-ce que cet amour il finit à la croix? O amor de Deus continua buscando pessoas L'amour de Dieu il continue à chercher les gens todos os dias. tous les jours. A história da cruz não terminou há 2000 anos. L'histoire de la croix elle n'a pas fini il y a 2000 ans. Ela continua nos dias de hoje. Elle continue dans nos jours. Ela continua nos dias de hoje. Elle continue dans nos jours.
Sabe, aqui nós temos, né, a Manu e a Letícia. Tu sais, ici, nous avons Manuel et Laetitia. Elas têm outro irmão, mas vamos pegar só as duas. Elle a un autre frère, mais on va prendre seulement les deux là. Muitas das vezes, elas talvez podem pensar que Souvent, elles peuvent penser o amor da mãe e do pai tem que ser disputado entre elas. que l'amour du père et de la mère doit être partagé parmi elles. Por quê? Pourquoi? A nossa limitação humana Notre limitation humaine. pensa que o amor de Deus ele é limitado. Ils pensent que l'amour de Dieu, il est limité. Assim como muitas vezes a gente pensa do amor dos nossos pais. De la même manière que nous pensons de l'amour de nos parents. Quem tem irmãos aqui? Qui a deux frères ici? Muitas vezes você vai falar assim, meu pai ama mais fulano. Et tu vas dire, ah, mais mon père, il aime plus celui-là. Meu pai ama mais Beltrano. Il aime plus l'autre. Né? Eles amam todos da mesma maneira. Ils l'aiment tous de la même façon. A questão é que nós somos diferentes, a forma de demonstrar amor também se torna diferente. La question, c'est que la manière où ils démontrent l'amour est différente. É, Fred? Fred tem 4, eles não são iguais. Freddy, il y a 4. Ils sont pas pareils. Mesmo que Manu e Letícia são gêmeas, elas não são iguais. Même si Manuel et Laetitia, ce sont des jumelles, elles ne sont pas pareilles. Vocês têm o mesmo temperamento? Est-ce que vous avez les mêmes tempéraments? Tá vendo? Agora, se eu sou amado por Deus, Si je suis aimé par Dieu, pode ter certeza que esse amor, soyez sûr que cet amour, ele não é limitado. il n'est pas limité. E do mesmo modo que é ilimitado, transbordante, sacrificial, De la même manière qu'il n'est pas limité, que c'est un amour qui déborde, c'est un amour de sacrifice. ele também é para o meu irmão que está do meu lado. Cet amour, il est également pour mon frère qui se trouve à mes côtés, Que está na minha frente, qui est devant moi, aqueles que estão lá fora. ceux qui sont à l'extérieur. Talvez hoje você esteja se sentindo distante de Deus, Peut-être aujourd'hui, tu te sens distant de Dieu, cansada espiritualmente, fatigué spirituellement, carregando talvez alguma culpa, en portant peut-être une culpabilité quelconque, tentando preencher um vazio. en essayant de remplir un vide. A mensagem da cruz é esta: Mais le message de la croix, c'est ceci. Deus continua buscando pessoas. Dieu, il continue à chercher des personnes. Deus continua buscando pessoas. Dieu, il continue à chercher des personnes. Você não está aqui por acaso. Tu n'es pas là par hasard. Você está aqui porque Deus Tu es là te amou. parce que Dieu t'a aimé. Nessa noite, Ce soir, eu e você precisamos entender que a cruz começa com uma verdade muito simples, mas poderosa. nous devons comprendre que la croix, elle commence avec une vérité qu'elle est simple, mais qu'elle est puissante. Deus te ama. Dieu t'aime. E Deus, Ele não vem apontando os nossos defeitos. Et Dieu, il ne vient pas en train de pointer nos défauts. Ele vem nos amando. Il vient en train de nous aimer. Por quê? Pourquoi? Deixa eu dizer algo para você. Laisse-moi vous dire quelque chose. Quando você encontrar alguém Lorsque tu retrouves que quelqu'un precisa de Jesus, qui a besoin de Jésus, ele precisa do amor de Jesus. il a besoin de l'amour de Jésus. Ele não precisa de um dedo apontando. Il n'a pas besoin d'un doigt qui lui pointe le nez. Pastor Rodrigo, mas eu sou que nem João Batista. Eu gosto de falar raça de víbora. Mais Pasteur Rodrigue, je suis comme Jean-Baptiste, j'aime de les accuser, race de vipère. Quando a gente chega apontando, Lorsqu'on arrive en train de pointer le doigt, nós fechamos o coração das pessoas. on bloque le cœur des gens. Quando a gente chega amando, Mais lorsqu'on arrive en train de les elas abrem aimer, o vosso coração. elles ouvrent leur cœur, Elas confiam a vossa vida. elles nous confient leur vie. A partir dali, Et à partir de ce moment, só fala da verdade, da palavra de Deus que o Espírito Santo vai fazer a obra. parler seulement de la vérité, de la parole de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui va faire Nós l'œuvre. precisamos ser pessoas que facilitam as pessoas terem um encontro com Jesus. On doit être des gens qui vont faciliter les autres personnes à avoir une rencontre avec E não Jésus. pessoas que venham dificultar. Et pas des personnes qui vont difficulter ces rencontres. Amém ou não amém? Amen. Nós precisamos entender On doit comprendre que a obra de redenção, de transformação, que l'ordre de rédemption et de é do transformation, Espírito Santo. c'est le Saint-Esprit qui fait. Mas que o Espírito Santo encontre um coração aberto. Mais pour que le Saint-Esprit puisse retrouver un cœur qui est ouvert, Eu e você precisamos amar pessoas. on doit, toi et moi, on doit aimer les gens. Então não aponte.
Donc ne pointez pas les doigts, Estenda as mãos. mais éteignez vos mains. Não aponte. Ne pointez pas les doigts. Dê um abraço. Faites un câlin. Às vezes, quando vou visitar alguém, Parfois, lorsque je vais rendre visite à quelqu'un, eu quase não falo. des fois, je parle peu. Porque a pessoa precisa de alguém só para ela falar. Parce que cette personne-là, elle a besoin de quelqu'un pour qu'elle puisse parler, Sem ser acusada, sem ser apontada. sans se sentir accusée, pointer le doigt. Ela precisa se sentir amada. Elle a besoin de se sentir aimée. E quando ela vai falando e a gente vai ouvindo, Et lorsqu'elle commence à parler et qu'on les écoute, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na vida dessa pessoa. je crois que le Saint-Esprit il est en train de travailler dans sa vie, Porque ela está abrindo o coração. car elle est en train d'ouvrir son cœur. E tudo que o Espírito Santo espera é um coração aberto Et tout ce que le Saint-Esprit attend, c'est avoir un cœur para ouvert fazer a linda obra dele. pour faire sa belle œuvre. Se coloque de pé comigo. Mettez-vous debout avec moi.